Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de número 4 de ciências. Hoje nós vamos avançar das páginas 25 a 32 e estaremos assim finalizando então as atividades e o conteúdo da apostila, certo, pessoal? Vamos lá? Bom, o tema da nossa aula de hoje vai abordar as características da luz e também a luz e a visão. Então, dentro das características da luz, nós vamos entender que a luz viaja em linha reta, que a luz também pode ser desviada, que a luz é uma mistura de várias cores e pode ser refletida, certo, pessoal? Bom, nós também iremos fazer um experimento científico que está aqui nas páginas 27 e 28. Bom, a luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas, que buscavam então compreender as suas características. Hoje nós vamos explorar algumas características da luz. Aqui nós vemos imagens de diferentes formas de luz. A primeira imagem, nós temos a lanterna que está emitindo a luz. Não é uma luz natural. A segunda é um espelho onde eu tenho várias lâmpadas, e vão iluminar, então, este outro objeto. A terceira imagem, eu tenho a luz natural, a luz que vem do sol. A quarta imagem, a luz que vem de uma lâmpada, certamente vai iluminar um ambiente da casa, Bom, então nós estamos muito familiarizados com a luz no nosso dia a dia, porque a luz, ela acaba sendo parte, da nossa rotina. Nós não vivemos sem ela. Imagine você ficar um dia sem energia elétrica na sua casa, sem a luz. Você não vai conseguir à noite enxergar os cômodos da sua casa, vai ser difícil para se locomover, não vai conseguir encontrar objetos, Então, a energia, a luz, ela está presente no nosso dia a dia de uma forma muito natural. Nós precisamos o tempo todo utilizar a luz. Quando o dia amanhece, a primeira coisa que nós queremos ver é aquela luz natural, é ver o céu azul, ver se tem um sol bonito, certo? Isso já também nos mostra, que o dia ele está nascendo, ele está começando e começando bem. Então, a luz é uma forma de mostrar e de nos situar e também de colocar para nós formas, muito mais fáceis de visão, de encontrar objetos, de nos situarmos, A energia e a luz, então, fazem parte desse nosso dia a dia. E hoje nós vamos, então, descobrir um pouquinho mais. Bom, a primeira coisa que nós vamos estudar, a luz viaja em linha reta. Então, a luz que sai das lâmpadas, ela se propaga em linha reta, pessoal. Vocês já observaram isso? Quando a luz está saindo da lâmpada? Às vezes fica difícil de observar, porque são pequenos raios de luz ali que a gente não consegue definir especificamente. Mas, como é o caso da imagem que nós temos na apostila, aqui, pessoal, vejam só, fica mais fácil de observar isso, certo? Então, eu tenho aqui o quê? Os raios de luz passando através das nuvens. Então, fica bem definido ali que eles estão se propagando em linha reta, certo? Então, isso vai ocorrer com a luz natural, que é o caso aqui do sol, e também com a luz que sai das lâmpadas, pois a luz ela é uma onda que se propaga em linha reta. Bom, então já descobrimos que a luz ela sempre viaja em linha reta, ela se propaga, ou seja, ela sai do seu local de propagação, seja a luz natural do sol, ou seja, de uma lâmpada, e ela vai então fazendo o seu percurso em linha reta. Outra coisa, pessoal, a luz pode ser desviada. Então, quando a luz passa por um objeto transparente
ou translúcido, ou quando ela muda de meio, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. Vocês lembram, pessoal, quando eu coloquei na aula passada um exemplo que tinha um papel opaco, ou seja, um papel que não tem transparência, né? E a luz ela chega até esse papel ali e para, ela não consegue passar do outro lado, né? Então, dessa forma, ela acaba sendo desviada, porque aquele papel branco, papel opaco, ele não deixa com que a luz ela consiga passar por ele, certo? Então, é uma forma de bloqueio. Aqui, na página 25, nós vemos o exemplo aqui dos raios de luz que saem de uma lanterna, vejam só. Então, eles mudam de direção quando eles passam do ar para a água. Uma coisa é a luz quando ela está apenas no ar, a lanterna quando ela está apontando para o ar, mas quando você vai apontar a luz da lanterna para a água, então ela vai acabar mudando de direção. Vejam só o que acontece ali. Ele começa em uma linha reta e depois ele vai dobrando em outra direção, em direção à água ali, onde eu tenho essa imagem com a vasilha, certo? Então, esse processo, né, quando a luz ela pode ser desviada, se chama refração, certo, pessoal? Refração. Bom, as lentes dos óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxerguemos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Então, a lente, né, dos óculos, que a maioria das pessoas precisa utilizar, tem esse objetivo aí, desviar um pouco a luz para conseguir fazer com que as pessoas observem os objetos grandes, né, e outros objetos minúsculos e até mesmo partículas, pecinhas que são bem pequenininhas. Bom, terceira característica, a luz é uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor e por isso dizemos que ela é branca. Mas, na realidade, há centenas de anos, pessoal, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca com muitas cores. Observe, então é possível fazer isso, separar a luz branca em diversas cores, como no desenho aqui embaixo, na imagem que vocês estão vendo aqui. Então, tem um exemplo ali mostrando a luz branca atravessando o vidro em formato de prisma. E as várias cores que compõem a luz branca se separam ao sair do vidro, ficando visíveis. Então, esse é um fenômeno que acontece, né, quando nós temos a luz branca atravessando o vidro, ele vai formar esta gama de cores, que é bem legal, é muito semelhante, então, ao arco-íris, né, pessoal? Acho que a forma mais interessante de observar essas cores é através de um arco-íris. Então, observem aqui no cantinho que diz assim, na seção Você Sabia? A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prismas. Então, né, quem nunca ficou assim muito encantado em observar esse fenômeno natural que é o famoso arco-íris. Então, é uma forma, né, bem bonita de a gente conseguir observar, de percebermos essa luz branca, então, sendo refletida, misturada, né, e virando uma gama muito interessante de cores ali nessa profusão de cores que se torna o arco-íris. Então aqui, pessoal, tem mais ou menos essa ideia, né, da luz branca atravessando o vidro e fazendo com que saiam raios multicoloridos ali do outro lado em forma de luz. Bom, a luz pode ser refletida. Esse é o nosso assunto ali da página 26.
Bom, você estudou que a luz não atravessa objetos opacos, lembram, pessoal? Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Bom, a luz ela não vai atravessar objetos opacos. Se eu pegar, por exemplo, um tecido escuro, um tecido roxo escuro, e colocar na frente de uma lâmpada, tá? Vocês vão ver que a luz da lâmpada não vai atravessar o tecido, então eu vou estar bloqueando a luz e vou formar então um ambiente escuro com esse bloqueio da luz. Mas quando a luz atinge objetos opacos como um livro, ela é refletida, ou seja, ela bate na superfície do objeto e volta para o ambiente, fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica por que em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Então aqui tem o desenho, pessoal, de um menino, né, que está ali observando um livro, está lendo e a luz, né, chega até o livro e acaba refletindo indo para ele. Então a reflexão é uma característica da luz que nos permite enxergar os objetos. Bom, a reflexão da luz ela também possibilita a visualização das cores. Então, lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores, tá, pessoal? A luz branca, ela tem todas aquelas cores dentro dela, mesmo que nós não possamos, às vezes, identificar assim, sem conseguir ver aquele reflexo, né, que acontece quando a luz passa ali pelo vidro, pelo prisma. Bom, então, assim, ao ser atingido pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, por exemplo, né, absorve todas as cores que o formam, exceto a cor verde que é refletida. Por isso, vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Então, quando a luz reflete em superfícies muito lisas e polidas, como por exemplo uma bandeja de metal, né, ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. E isso nos permite ver o nosso reflexo ou outras imagens refletidas nestas superfícies. Então, a luz atinge o espelho, nós temos aqui embaixo, né, esse exemplo. A luz vai atingir o espelho e é refletida. Como a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos ali seguem todos na mesma direção, né, pessoal? Quem nunca ficou se observando no espelho e ficou se perguntando como é que eu consigo, né, ter a minha própria imagem refletida? Aí já começa esse conceito da reflexão da luz, certo, pessoal? A partir então desse objeto que está, né, ou dessa pessoa que está na frente de um espelho, a luz bate no espelho, volta para a pessoa e ela consegue ali se observar naquele espelho, certo? Uma forma natural ali de reflexão. Bem, na página 27, nós temos aquela seção Eu Cientista, onde nós iremos fazer um experimento. Então, aqui nós vamos investigar a luz, pessoal. Chegou a hora, então, de você investigar as características da luz, realizando as atividades a seguir. Você vai precisar dos seguintes materiais: copo transparente, lápis, régua transparente, papel com algo escrito, colher de metal, uma lanterna, um caderno, papel alumínio, uma panela, moeda, água, fita adesiva e um conta-gotas. São necessários vários materiais, mas o experimento é bem interessante, pessoal. Vale a pena, bem legal mesmo. Então, esses são os materiais, né? E agora nós vamos para o modo de fazer.
Então, primeiro vai fazer o quê? Vai encher um copo transparente com água e vai colocar o lápis dentro dele. Encheu o copo, coloca o lápis dentro dele. Faça um desenho que represente como você vê o lápis dentro do copo com água. Então, você vai pegar um caderno e vai fazer um desenho, né, da forma como você está vendo o lápis dentro do copo com água. Você vai representar esse momento aí do seu experimento. Segunda fase, né? Então, prenda uma moeda no fundo de uma panela, perto da borda, com fita adesiva. Coloque a panela sobre uma mesa e sente-se perto dela. A moeda, então, deve ficar em sua direção, como está mostrando aqui nas imagens, né? Que já tem uma criança fazendo aqui. Pegou a panela, colocou a moeda, certo? E vai seguir os passos aqui. Bom, a moeda deve ficar, então, em sua direção. Ali, pessoal, vocês vão ver que está bem na frente do rosto da criança. Então, incline-se para frente até ver a moeda. E depois, volte à sua posição inicial. Sem sair do lugar, então, peça alguém da família para colocar água na panela. Você vai pedir para alguém colocar essa água, não é você que vai colocar. E depois você vai descrever aqui embaixo o que aconteceu após ser acrescentada a água, pessoal. Bom, vocês vão observar e analisar que através desse experimento, vocês vão conseguir identificar a característica de refração. Mas eu só vou discutir depois que vocês fizerem esse assunto, porque eu gostaria que vocês mesmos percebessem o que acontece com a moedinha, né? Porque ela estava ali meio escondidinha e depois, né? Vocês que vão dizer o que vai acontecer então com esta moeda, certo? Essa aqui então é uma dos experimentos. Vamos lá. Na página 28, pessoal, você vai fazer o seguinte: coloque um papel com algo escrito sobre a sua mesa. Com o conta-gotas, vai pingar algumas gotinhas de água sobre a régua. Então, vai fazer gotas grandes e pequenas. Observe as letrinhas através das gotinhas de água e mova a régua para ver melhor. Bom, então colocou esse papel escrito sobre a mesa e com o conta-gotas vai pingar essas gotinhas de água sobre a régua, certo, pessoal? Bom, observe as letras através das gotinhas de água em cima, né? As gotinhas de água que você pingou em cima da sua régua, como está destacado aqui nas imagens. E aí você vai responder sobre o que você acabou de identificar. Quais gotas funcionam melhor para ampliar as letras? Por quê? Então, é uma espécie de lupa, tá, pessoal? De ampliação. Então, vocês vão, depois de fazer esse experimento com as gotas grandes e pequenas, vão dizer qual é o formato, o tipo de gota que facilitou na observação no aumento das letras, certo? Número 4, observe ali um pedaço de papel alumínio bem de perto. Faça o mesmo com os dois lados de uma colher. E o que você vê? Então, você vai ligar a lanterna e apontar o feixe de luz para uma parede ou para o seu caderno. Em seguida, você vai apontar a lanterna para a colher e o papel alumínio. Aí você vai assinalar no quadro aqui embaixo a alternativa que contém os materiais que refletem melhor a luz. Então, você vai fazer essa experiência, né? Primeiro com os dois lados de uma colher, certo? Vai pegar o pedaço de papel alumínio, vai observar bem de pertinho, vai pegar a colher, certo? Vai ligar a lanterna, apontar o feixe de luz para uma parede, né? Ou para o seu caderno. E depois
vai apontar a lanterna para a colher e o papel alumínio. Bom, feito isso, vocês então vão observar o que acontece. Aí vocês vão marcar se os materiais lisos e polidos, como é o caso do papel alumínio e a colher, eles refletem muito mais, né? E conseguem melhorar a luz. Ou se são os materiais com superfícies irregulares, como é o caso da parede e as folhas do caderno, que refletiram melhor a luz, certo? Então, a partir da sua observação, da sua experiência, você vai responder estas questões aqui, da página 28 do seu experimento de hoje, porque é uma vivência de cientista, certo, pessoal? Muito legal. Então, você vai perceber as características da luz na prática, certo? Visualizando os efeitos, né, que podem ser identificados através, então, de situações ocasionadas com diferentes objetos, diferentes materiais que são refletoras de luz. Nós temos atividades ali na página 29. Bom, no lápis na mão, a primeira questão diz assim: a Lua não produz luz como o Sol. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra. Podemos dizer, então, que a Lua funciona como Aí você vai assinalar apenas a questão correta. Bom, primeira alternativa, que a Lua pode funcionar como um espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra, ou um prisma que separa a luz do Sol em diferentes cores, ou uma gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. Pessoal, observe então a imagem que nós temos aqui. A Lua refletindo então a luz, né, de um outro corpo celeste. Então, observe, né, a Lua refletindo a luz de uma estrela. Qual é essa estrela? Que vem em direção à Terra. Então, ela não faz o mesmo, né, que o prisma que nós vimos lá no início fazia com a luz. Ela não separa a luz em diferentes cores. E também ela não é como uma gota d'água, né, que amplia ali as letrinhas de uma folha de jornal. Ela tem uma outra forma de funcionar. Então, qual é esta forma? Observem atentamente e assinalem, então, a questão correta. Número 2. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copinho com água. Será que ela está realmente quebrada? Como você faria para demonstrar que, na verdade, a colher está inteira? Então, observe atentamente este copo com água. O que acontece ali, pessoal? Quando eu tenho essa imagem distorcida, eu estou observando que os raios de luz, eles são desviados e assim eles vão criando, então, imagens que parecem estar distorcidas. Na verdade, parece que esta colher, ela está quebrada, certo? Mas como que você faria para demonstrar, então, que na verdade ela está inteira? De que forma, pessoal? O que você tem que fazer para observar e constatar que essa colher ela não está quebrada? Então, você vai explicar aqui, né? E como eu falei para vocês, o que ocorre quando aparece dessa forma, né? Distorcida. Então, nós vimos lá no início uma característica. Característica essa é que a luz, ela também é Aí vocês vão responder aqui, certo, pessoal? Exercício 3. Nem sempre usamos os espelhos para ver nossa própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipamentos com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? Gente, o retrovisor, para que ele serve? Quando os pais estão no carro, você está no banco de trás, né, observando, então, como está sendo conduzido o veículo, vocês sabem que existem os retrovisores. E qual que é a função dele?
né? Por que as pessoas olham para um espelho que reflete aquilo que vem atrás, certo? Então, vocês vão poder responder com a ajuda de um familiar. E é algo que nós utilizamos todos os dias no trânsito, né? Para evitar acidentes, para evitar colisões. Bom, com o retrovisor não é necessário ficar virando a cabeça o tempo todo para olhar para trás, porque eu tenho ali um espelho que vai refletir a imagem de um objeto que vem lá atrás, no caso um carro, uma moto, uma pessoa, um objeto, né, que está do lado. Então, vocês conseguem identificar este retrovisor, este objeto nos veículos, e aqui vocês vão escrever para que eles servem, para que esses espelhos então servem. Ok, pessoal? Exercício 4. Olha assim o espelho e levante a mão direita. Então, você vai se olhar em um espelho primeiro, depois você vai levantar a sua mãozinha direita. A sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? Gente, isso acontece muito, os espelhos invertem as imagens, certo? Quem, né, nunca fez algo assim de colocar, por exemplo, um papel para o espelho com uma frase e a frase veio ao contrário, porque acontece então essa inversão de imagens. Então, considerando esse aspecto, Estela escreveu 3 palavras em um papel e o colocou em frente a um espelho. Veja como as palavrinhas aparecem no espelho. Aqui vocês vão decifrar o que Estela escreveu nesses papéis e colocou em frente ao espelho e foram invertidas as palavras. Então, agora vocês vão decifrar o que está escrito aqui, certo? Vamos para a página 30, pessoal. Quando eu tenho ali, então, o título A Luz e a Visão, muito importante. É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nele chega até nossos olhos. E o que acontece depois? Analise então o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Bom, então nós temos aqui, pessoal, todo um esquema mostrando, né, esse sentido da visão. Então, é o primeiro caminho aqui. A luz ela entra no olho por um orifício chamado pupila. A pupila ela pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. Então, esse é o primeiro caminho da luz, né? Ela vai entrar nos nossos olhos, por um orifício chamado pupila. Então, nós temos ali, né, o esquema, os desenhos, mostrando todos os percursos da luz. Quando eu tenho ali ela entrando na pupila, no olho, aí ela atinge a íris, que é a parte colorida do olho. Depois ela vai caminhando para a retina. O nervo óptico envia os sinais luminosos que são captados pela retina ao cérebro. Depois vai passando, então, para a região do cérebro que interpreta as imagens enviadas pelo nervo óptico, né? Então, com esse esquema aqui, é possível compreender como a luz ela consegue passar por dentro dos nossos olhos e chegar para a parte em que o cérebro começa a identificar, interpretar todas as imagens, como se ele fosse um computador, que ele vai decifrando aquilo que nós vimos. É muito interessante, né? Porque é como se fosse uma máquina ali. Primeiro faz de conta que ela fotografa a imagem e depois ela vai imprimir lá dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, né? E interpretar, entender o que é que nós estamos vendo. Fantástico. Bom, então o segundo caminho é no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas, tá, pessoal? E a imagem, ela se forma invertida na retina e ela é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo chamado nervo óptico. O terceiro caminho, as informações vão chegar ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos. Então, é esse o caminho, né? O percurso da luz até o nosso cérebro.
Ali em cima, pessoal, vamos numa caixinha que diz você sabia. Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como o caso da luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos aos olhos. Outro exemplo também são os raios luminosos infravermelhos que sentimos como calor. Então, a luz ultravioleta ela é bastante nociva, né? Ela pode provocar sérias queimaduras e, no caso de exposição recorrente ao sol, ela vai provocar danos aos nossos olhos. Bom, aqui embaixo, pessoal, tem uma imagem que vai causar uma ilusão de ótica, que é muito legal. Vamos lá. As estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações, certo? Então, isso ocorre em um intervalo muito curtinho de tempo. Então, captou a luz, captou aquela imagem, ela já vai rapidinho levar lá para o cérebro para que seja interpretado ou mesmo decodificado. Então, o cérebro vai entender e vai já mostrar aquela imagem ali, né? Vai conseguir identificar o que foi visto, que foi captado, certo? Bom, nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, isso que é bem bacana aqui, pessoal, tá falando para vocês. Ocorre um fenômeno chamado de ilusão de óptica. Observe então essa imagem aqui ao lado. Você diria que ela está se movendo? Quando você vai olhar para essa imagem aqui, ó, é muito interessante, porque parece que ela está em constante movimento. Ela mexe com os teus olhos, ela chega até a dar um certo tipo de tontura, certo? Porque a ilusão de óptica, ela vai então começar a mexer, as luzes vão começar a se embaralhar e ela vai começar até a enganar os seus olhos ali. Olha que interessante, na apostila, se você olhar fixo, você vai ver que o teu olho vai acompanhando todos aqueles espirais ali, onde tem a luz branca, né, que vai chamando a atenção ali e parece que está rodando, parece que está se movimentando. Então, é bem interessante essas imagens que provocam essa ilusão de óptica, né? Façam essa observação em casa que é bem legal. Vamos para a página 31, pessoal, na seção ali onde diz cuidados com a visão. Então, nós sabemos que os olhos são órgãos muito delicados, eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Então, conheça algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Bom, pessoal, isso é muito legal e bem interessante nós estarmos fazendo e evitando algumas coisas aqui, porque nesse período onde nós estamos vivendo com um vírus novo, né, nós sabemos que colocar as mãos na boca e nos olhos é bem perigoso, né? É uma forma fácil de você se contagiar com várias doenças. Então, vamos ver aqui algumas atitudes que vão ajudar a nos proteger. Evite esfregar os olhos. Não assista, né, no caso do coronavírus, evite esfregar os olhos, coçar os olhos, porque é uma maneira de você evitar o contágio. Não assista à televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Isso faz muito mal à sua visão. Ficar o tempo todo perto de televisão, de computador ou até mesmo do celular, né? Com aquela luz que é uma luz muito forte artificial que provoca problemas na visão. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Então, na hora de fazer uma atividade, uma tarefa, sempre sentar num ambiente que tenha uma luz muito boa, de preferência que tenha luz natural, ou se puder ajustar até uma lamparina, né, com o foco em cima da sua tarefa, para você conseguir visualizar super bem e não afetar a sua visão. Não olhe diretamente para o sol a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Então, não é legal ficar olhando assim direto para o sol quando você sente aquele choque nos olhos, né? Quando vem aquela luz muito forte. E use óculos escuros em dias ensolarados. É importante que use um óculos de qualidade que tenha proteção para os raios UV, que são os raios ultravioleta, certo, pessoal? Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso de óculos, né, pode ajudar nesses casos. Então, a lente dos óculos, elas são cuidadosamente
produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, sempre considerando o que é necessário para corrigir o seu problema de visão. E também existem as lentes de contato. Em geral, elas são feitas de silicone e são colocadas diretamente sobre os olhos, né? São diferentes dos óculos. Então, as lentes de contato são aquelas que parecem assim duas bolinhas de plástico que as pessoas colocam em cima dos olhos diretamente. Aqui tem uma imagem mostrando que visitas regulares ao oftalmologista permitem verificar a saúde dos olhos. E lembrando que o oftalmologista é profissional que cuida da visão, ou seja, que cuida dos olhos. E outra imagem que destaca é que pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando o sistema próprio de escrita que é chamado Braille, tá, pessoal? Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos pelo tato. Então, aqui nós temos um exemplo da pessoa que está tocando nessas letras em alto relevo, que é um alfabeto em braille, né? Ele é direcionado para as pessoas que não conseguem enxergar, porque elas começam a aprimorar através do tato, né? Desse sentido do toque, essa identificação de todas as letras que são escritas ali com pontos altos, bem interessante. Vamos para a página 32. No exercício 1, nós temos lá, seção lápis na mão. Então, temos no esquema abaixo pintas setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança para que ela visualize o relógio. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Pintar a setinha que sai da lâmpada até o relógio e a setinha que sai do relógio até a menina, certo? Então, a criança, né, que está olhando para o relógio, você vai fazer essa interpretação da luz, né? Da luz chegando e incidindo para esses objetos.